Tenha informação atualizada instantaneamente. Acesse www.plantãomt.com.br. Só notícia boa. Quer informação na hora do acontecimento da sua cidade, estado e região? Acesse www.plantãomt.com.br. Só notícia boa. As notícias da cidade agora você acessa aqui. www.plantãomt.com.br. Só notícia boa. Olá pessoal, olha nós aqui de volta novamente, né? E agora nós estaremos fazendo uma série aí de podcast falando a respeito das principais notícias do dia que estão aqui no site plantãomt.com, tá? Hoje o Brasil amanheceu aí com essa nova palavra no ar, lockdown. Lockdown que significa tranque a rua, fique em casa. Então hoje nós amanhecemos com essa palavra na cabeça aí em todos os jornais, em todas as mídias. Por que isso? Porque o Brasil foi atingido já por 11 mil mortes, aí, mais de 11 mil mortes, né, com o coronavírus. Então várias cidades já estão querendo adotar esse lockdown. O que é isso? Impedir que as pessoas vá para a rua, porque as pessoas parecem que não estão acreditando que o coronavírus está aí, ele está em todo lugar, ele está no ar, ele está no chão, ele está no contato com as pessoas, enfim. E está matando pessoas, isso que é o pior de tudo, né? As pessoas estão pagando com a vida por não crerem, né, que exista o vírus. Então isso aí muitas vezes foram guiados por pessoas, né, que lideram algumas fontes que levam a crer que isso aí não existe, esse vírus, que o vírus é invenção de pessoas e tal. Aqui no Brasil existe um lado aí, uma corrente que fala que isso é invenção para derrubar o presidente. Inclusive o presidente, que deveria dar o exemplo, né, para a nação, vai levar nas costas o peso das mortes de muitas dessas aí acontecidas pelo coronavírus. Então o presidente teima em andar na contramão da direção Organização Mundial de Saúde. Então o presidente teima em andar na contramão, ele incita atos, né? Ele convoca pessoas para ir para as ruas, ele pede a abertura de comércio, ele é contra o isolamento social. Então isso nos leva a tudo isso que está acontecendo aí, tá? Então o Brasil hoje, com mais de 11 mil mortes, nós que ficamos impactados ali com o anúncio na Itália de 1.000 mortes diárias, e nós já estamos aproximando disso. Então nós estamos em média de 600 a 700, já estamos ultrapassando 600 mortes diárias. Então, infelizmente, estamos nos aproximando lá da Itália, tá? E o pior de tudo isso é que dessas 11 mil mortes, 10% delas são de profissionais da área de saúde. Isso é muito mais doloroso ainda. As pessoas que têm que cuidar dos doentes estão morrendo com a própria doença. Então hoje nós temos aí 1.100 pessoas mais ou menos mortas da área de saúde. Entre esses mortos estão médicos, estão enfermeiros, estão agentes de saúde, estão várias pessoas ligadas na área de saúde, pessoas que trabalham nos hospitais, são técnicos laboratoriais, são técnicos pessoal que opera raio-x. Então tudo isso aí é muito triste, porque essas 1.100 mortes desses profissionais impactam muito daqui para frente no crescimento do Covid-19. Entre outras ações também nós tivemos aí, né, entre outras notícias, nós tivemos aí também a compra de respiradores falsos por alguns estados e algumas prefeituras. Então o pessoal aproveita essa época de pandemia para dar o golpe. E nós tivemos aqui em Rondonópolis mesmo, o prefeito comprou aí respiradores falsos, né, recebeu gato por lebre e me parece que está tentando aí resgatar uma parte do dinheiro que foi pago, tá? E a devolução do total já não vai conseguir mais. Prendeu uma pessoa que se disse vendedor, depois descobriram que era o dono da empresa, mas enfim, vários municípios e alguns estados caíram no golpe dos respiradores falsos. Isso é muito ruim, né, que as pessoas aproveitam essa época, né, de
pandemia, que as prefeituras podem comprar sem licitação, as pessoas podem comprar sem nenhuma burocracia, as prefeituras e os estados, e eles aproveitam para se infiltrar e darem o golpe, tá? Nas notícias nacionais, nós temos aí o presidente ontem, mais um dos seus devaneios, ele disse que só vai sair do governo em 2027. Então, o mundo inteiro preocupado aí com vírus, com pandemia, o nosso presidente preocupado em reeleição. E a cada dia que passa, fica mais pública e notória a sua preocupação, haja vista que ele vem eliminando os seus possíveis adversários. Fez assim com Mandetta, que vinha numa crescente muito grande dentro do Ministério da Saúde, então ele já caçou um meio de eliminar, tá? Recentemente foi o ministro Sérgio Moro, e tudo que vem de encontro ao governo, como os presidentes, diretores de institutos de estatística que trazem qualquer tabela ou qualquer pesquisa que prejudica a administração do governo, o governo, ao invés de tentar resolver os problemas, ele prefere eliminar esses diretores desses institutos, esses presidentes, enfim. Então, tudo que aparece em volta, que põe em risco a candidatura do presidente, ele dá um jeito de eliminar. Então, isso é muito ruim, né? Porque a gente está aí com muitos problemas aí, com esse problema da questão da pandemia, a economia está um caos e tudo, e o presidente preocupado aí com reeleição. Falando em Moro, ele disse que está pronto para jogar farinha no ventilador, mas devido a gente já conhecer o comportamento do Moro, nós acreditamos que ele não tem coragem de jogar farinha nenhuma no ventilador. Ele é muito cauteloso, para não dizer medroso, né? Ele é muito medroso e cauteloso, então ele não teria essa coragem. Ele não teria essa coragem porque ele conhece a lei e ele sabe, se jogar farinha sem provas, sobra para ele. Então ele vai com muita cautela, vai jogar aí 2 grãozinhos de farinha aí no ventilador e não vai virar nada, tá? Então a gente não acredita em nada disso. Tá? Em live com o da economia aí, o Paulo Guedes, que inclusive é banqueiro, é proprietário do banco, diz que 200 milhões são explorados por 6 bancos. E eu acho que o banco dele está no meio. Então ele chamou os brasileiros tudo de trouxa e diz que são explorados aí por 6 bancos, esses brasileiros aí, 6 bancos, 6 grandes bancos no Brasil, né? Mas isso aí todo mundo já sabe. A gente só não sabia que a gente era trouxa, né? Então, mas isso aí a gente já sabe. Então isso aí não é novidade, não é novidade. E as famílias confinadas, elas mudam seus hábitos alimentares, né? Elas começam a comer diferentes coisas e coisas mais baratas, né? Elas procuram alimentos mais baratos. E com essa fome aí, com essa confinamento, as famílias correm para o supermercado, compram comidas para guardar e com isso o preço nos mercados também explodiram, né? Então está vendo aí uma grande alta de preço nos mercados, eles aproveitando o alto consumo e aproveitando também essa onda de pandemia aí, para que as pessoas estão fazendo estoques. Então, isso aí é mais um fenômeno que acontece com a pandemia. E aqui em Rondonópolis as aulas devem começar, né, a partir do dia 18, próxima segunda-feira, o prefeito já emitiu o decreto autorizando a volta às aulas. Deve ter um controle rigoroso de higienização para que os alunos possam assistir essas aulas presenciais. Então o decreto na íntegra está aqui dentro do site Plantão MT, você pode vir aqui, acessar e ficar conhecendo o que você deve fazer para enviar seus filhos para as aulas na volta às aulas aqui em Rondonópolis, tá? Em Rondonópolis também as pessoas começaram a dormir na fila em frente à Caixa Econômica Federal, cara, para pegar o auxílio que o governo está prometendo aí. As pessoas começam a dormir, né, nas filas para amanhecer o dia aí e serem atendidos pela Caixa Econômica Federal. Os aplicativos começaram funcionando razoavelmente,
né? O governo prometeu melhorar, inclusive sexta-feira lançou um aplicativo diferente para tentar resolver essa questão das filas aí, para evitar a pandemia que vem crescendo aí muito dentro, principalmente nessas filas, né? As pessoas arriscando a vida, e para tentar receber aí essa ajuda de custo aí, né? Ajuda de custo que a gente deve lembrar que deve ser usado para necessidades básicas, né? Tem pessoas pegando ajuda de custo, indo comprar celular, comprar televisão, tá? Roupas, calçados, etc, etc, etc. Então isso aí é para ajudar na necessidade básica, pessoal. Cuidado com o dinheiro, viu? Guarde seu dinheiro, porque o negócio vai apertar aí e vai ficar muito pior. Tá bom, pessoal? Então era isso. Quer saber mais? Acesse www.plantomt.com